E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-história. Bom, lembrando que a disciplina de história, ela trabalha sobre a passagem do ser humano ao longo do tempo, ao longo dos diferentes espaços do mundo, né? Quando a gente fala em pré-história, a gente está falando daquilo que veio antes do registro escrito. Então, antes do ser humano criar a escrita, a gente tem a pré-história, porque esse período a gente não tem dados escritos sobre ele. A gente tem restos de fósseis, a gente tem os objetos deixados por esses primeiros seres humanos, a gente tem desenhos que eles deixaram nas cavernas, mas nós não temos registros documentados por escrito, né? A gente não tem documentos escritos, então esse período a gente chama de pré-história. E para chegar no mundo atual, né, as espécies, nesses milhões de anos em que a Terra existe, passaram por um processo que ficou conhecido como o processo de seleção natural. Ou seja, a própria natureza selecionou aquelas espécies que tinham maior capacidade de adaptação aos diferentes tipos de meio ambiente. Um exemplo disso traz essa imagem aqui com diferentes tipos de coelhos. Se vocês observarem, tem alguns coelhos com orelhas menores e alguns coelhos com orelhas maiores. E se vocês repararem aqui ao longo da imagem, né, no passar da imagem, o coelho que sempre é capturado, e por isso ele vai diminuindo em quantidade, é o coelho com os pelos brancos e o coelho com as orelhas mais curtas. O que isso indica em relação ao processo de seleção natural? Que aqueles coelhos que podiam ter uma maior audição, tinham grandes orelhas que permitiam eles escutarem de muito mais longe, eles notavam com muito mais rapidez a chegada do seu predador e conseguiam escapar a tempo. Já aqueles que não tinham essas orelhas tão grandes acabavam sendo capturados com mais facilidade. Então, nesse processo de seleção natural, esses coelhos com as orelhas menores foram se extinguindo. Do mesmo modo, a cor do pelo, né, vai fazendo diferença nesse sentido, porque era mais fácil para o animal, para o predador, visualizar o coelhinho branco do que o coelhinho que podia às vezes ficar meio escondido ali no meio da vegetação. Então, isso é que a gente chama de um processo de seleção natural. Naturalmente, né, foram aquelas espécies que foram se adaptando ao meio ambiente foram se reproduzindo e tendo filhotes, e aquelas que não tinham a mesma condição foram aos poucos desaparecendo. É o caso do urso polar, que aparece aí nessa imagem, né, que quase não dá para identificar de tão branco que ele é e de tanto que ele se esconde no meio do gelo, da situação lá, da paisagem com o gelo do Ártico, né? Provavelmente no passado existiram outros ursos nessa região, mas aquela espécie que permaneceu, né? Se a gente for analisar os vestígios arqueológicos, os que permaneceram foram os ursos polares brancos, porque eles conseguem se camuflar no meio do gelo e porque eles têm uma espessura da pele maior. Então, com a pele mais espessa, né, com a pele mais grossa, eles conseguem resistir mais ao frio, né? Então, isso permite que eles tivessem conseguido se adaptar melhor ao ambiente que eles viviam. Da mesma forma, o ser humano, né, foi passando por um processo evolutivo até chegar ao que nós somos hoje, né? E aí aqui a gente aparece numa mesma família, né? No caso, na mesma ordem de animais, que seria a ordem dos primatas. Né? A gente é, digamos assim, dentro dos grupos lá da biologia, da divisão dos reinos animais, do reino animal, a gente está então na mesma ordem dos demais primatas, né? Como o chimpanzé, o gorila, o orangotango. Aí não dá para confundir as coisas, né? Isso não quer dizer que nós temos que o ser humano veio do macaco, que se ficar criando gorilas e macacos daqui a algum tempo eles vão virar humanos. Não é nada disso. Não foi isso que o Darwin, o que criou as primeiras teorias lá da evolução, dizia, tá? No caso, a gente faz parte dessa mesma ordem e a gente passou por um processo evolutivo que fez com que o ser humano fosse se adaptando a diferentes situações do meio ambiente e fosse, né, surgindo dentro desse processo evolutivo. O nosso ancestral mais comum, que mais está parecido ali com esses outros
primatas seria o Australopithecus, esse que aparece aqui nessa imagem, né? Australopithecus, que quer dizer macaco do sul, porque o primeiro deles, né, o mais antigo deles, foi encontrado lá na África do Sul. E daí em diante, né, a gente vai tendo os hominídeos, né, aqueles grupos humanos que já se parecem então com os homens atuais, com o ser humano atual. Então a gente teve ali o primeiro deles dentro desse processo que vai ser o Australopithecus, né, que já vai ser bípede, né, ou seja, já vai andar sobre dois pés sem mais precisar apoiar as mãos no chão. Ele já vai ser um coletor, então ele já vai coletar alimentos, ele já vai usar as suas mãos para coletar alimentos. E aí a gente vai observando aqui uma das características, que é o tamanho do cérebro. Né? O cérebro do Australopithecus, o tamanho da caixa craniana, era um cérebro pequeno, comparado com o nosso, né? Que é esse branquinho aqui. A nossa caixa craniana, a nossa cabeça é muito maior porque o nosso cérebro é maior, porque ele é muito mais utilizado do que o desses primeiros hominídeos. E aí aqui dentro desse processo evolutivo, né, as espécies que existiram, mas que hoje já não existem mais, que entraram em extinção. Entraram em extinção por quê? Ou porque houve uma troca entre essas diferentes espécies, ou seja, houve que a gente chama de uma atração, e dentro desse processo evolutivo eles foram cruzando entre essas espécies, e essas com um cérebro menor e tudo mais foram entrando em extinção, ou pelo processo também de afastamento, né? De repulsa, que é quando um grupo chega um grupo de uma espécie humana chega num determinado lugar, começa a se adaptar melhor àquele ambiente, e a outra espécie vai entrando em extinção porque ela não consegue se adaptar da mesma forma. Então, são algumas das hipóteses, né, para explicar como que chegamos a ser hoje, né, nós, Homo sapiens sapiens, a única espécie a dominar o planeta. Bom, e o tamanho do cérebro é só um dos fatores, né, uma das características para indicar essa diferenciação entre as espécies, porque a gente pode observar outros fatores, né, como o tamanho dos ossos, como a diferente quantidade de dentes na boca, como a diferente forma e posicionamento dos dedos. Bom, e o período mais longo da história da humanidade a gente vai chamar de Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Esse período ele vai desde o surgimento, então, da espécie humana até o momento em que essa espécie humana passa a descobrir alguns processos que eu vou falar daqui a pouco, que vão conseguir fazer com que ela se adapte melhor ao ambiente. No Paleolítico, a gente chama o ser humano dessa época de um ser humano caçador-coletor. Caçador porque ele caça animais para poder sobreviver, para poder comer a carne desses animais, e coletor porque ele vive também da coleta de alimentos, né? Coletando, retirando alimentos das árvores. Então, e também pescando, né? Também por meio da pesca ele vai conseguindo alimento. Como o ser humano nessa época não vivia sempre no mesmo lugar, a gente chama ele de nômade, porque ele estava sempre mudando, né, de um lugar para o outro. Por que ele estava sempre mudando? Sempre saindo de um lugar e indo para o outro? Porque ele precisava de alimento. À medida que acabava o alimento num determinado local onde ele morava, ele precisava migrar para outro local, porque ele já tinha comido os animais daquela região, já tinha comido o que tinha nas árvores daquela região, então já tinha coletado e caçado o que era possível. Não havia mais comida e ele tinha que migrar para uma outra região. E assim, então, ele ganha-se nessa característica de ser nômade. Geralmente, né, como ele era nômade, ele não ia ficar construindo casas, né? Porque a passagem dele por aquele determinado local era temporário, podia ser por alguns meses, no máximo alguns anos. E aí, então, ele vivia geralmente nas cavernas, ou fazia casas bem mais simples, né, para poder habitar temporariamente. E aí, nessa fase também do Paleolítico, houve a descoberta do fogo. É uma descoberta muito importante, porque o fogo vai permitir novas maneiras de proteção, e não só de proteção, né, mas também de uma nova maneira de comer a carne. Então, por exemplo, quando caçava um animal grande, né, como um elefante, um mamute, um tigre dente de sabre, enfim, um animal de grande porte, geralmente essa caça era feita em bandos, né, em grandes grupos,
com instrumentos, né, feitos com pedra lascada. Então podem reparar que a ponta da lança, que embora ela pareça, né, bem bonitinha no desenho, na prática ela era feita por uh, pedras quebradas, batidas uma na outra. Então uma pedra mais forte batendo numa pedra menos resistente, para que ela ficasse pontiaguda e assim pudesse depois ser amarrada com um cipó na ponta de um cabo, né, e aí ser cravada no animal. Então era uma forma deles conseguirem caçar esses animais de grande porte. Lógico que eles também precisavam caçar em bando, porque um sozinho não conseguiria derrotar um animal de grande porte. E aí depois esse alimento era partilhado por todo o bando, dividido por todo o bando. E aqui uma coisa, né? Sobre a questão deles serem nômades. Eles não podiam caçar um animal desse tamanho e levar até onde eles viviam, né? Carregar esse animal de grande porte, arrastar ele até onde eles viviam. Então o bando todo saía, caçava e já ali mesmo comia esse animal. Então era uma outra característica dessa vivência, né? Desse modo de vida nômade. Uma das importâncias, né, dessa criação do fogo, então, em relação a essa caça, é que o ser humano agora vai poder cozinhar esse animal caçado, né? Então, isso vai ter uma importante característica evolutiva quando a gente observa as outras espécies que vieram antes do Homo sapiens sapiens, que somos nós, que é o tamanho da arcada, né, do maxilar, né? Porque ele vai diminuindo de tamanho à medida em que o ser humano vai passando a comer carne cozida e não mais só a carne crua, porque o processo de dilacerar a comida, né, dilacerar a carne, ele vai modificando, então adaptando o nosso corpo a essas novas modificações. Então, uma das importantes características em relação à criação do fogo é o fato dele permitir que se coma carne cozida e não mais a carne crua. Mas também permitia amenizar o frio em locais do mundo em que antes não era possível habitar porque era frio demais, né? O fogo ameniza isso, permite que se possa habitar essas regiões, que possa se iluminar à noite, né? Então não mais viver apenas com a luz do sol, e também a afugentar animais. Onde tivesse o fogo, os animais não se aproximavam. Então era comum que nessas cavernas onde viviam seres humanos, que eles deixassem uma fogueira acesa durante a noite para que os animais não se aproximassem, assim atacassem eles enquanto eles estivessem dormindo. Então a invenção do fogo vai ser uma importante característica dentro desse período ainda, que é o paleolítico. Aí, por causa também do fogo, vai ter uma importante característica, uma importante mudança no período pré-histórico, que vai dar início a uma nova fase que a gente vai chamar de neolítico, que teve início mais ou menos lá nos anos há 10 mil anos antes de Cristo. Esse período, chamado neolítico, neo de novo, né, ele vai dar o sentido de um novo formato de pedras que eram encontradas, né? Agora as pedras não eram mais apenas pedras lascadas, mas também pedras polidas, né? Vocês podem notar que agora elas têm um formato mais arredondado. Então essa vai ser uma importante mudança no Neolítico, mas essa é de longe a característica mais importante desse período. A grande mudança que vai caracterizar bastante o Neolítico é a Revolução Agrícola, é a criação da agricultura. Por que a gente chama também de Revolução Neolítica? Né? Porque é uma grande mudança, vai permitir uma grande mudança social, a criação da agricultura. Vocês podem observar aí que são mulheres, né, agora coletando aquilo que era plantado. No Paleolítico já havia o que a gente chama de uma divisão sexual do trabalho, porque homens, geralmente, com os seus bandos, caçavam. Então a função do homem basicamente era a caça e a pesca, e a função da mulher era a coleta dos alimentos, era coletar os alimentos, extrair os alimentos da natureza. Com o passar do tempo, as mulheres foram observando que esses alimentos que muitas vezes elas coletavam, digamos, frutas, né, que elas coletavam, e elas iam comendo aquelas frutas no caminho até chegar na caverna ou na casa que eles tinham. Ela ia deixando cair sementes no caminho, né, daquela fruta que ela comeu. E com o passar do tempo, se eles ficavam muito tempo no mesmo local, ficavam mais de alguns meses no mesmo local, essas mulheres passaram a perceber que naquele mesmo lugar onde elas deixavam cair a semente, que com o passar do tempo ia começando a aparecer uma arvorezinha, né? Ia começando a dar frutos. E aí ela começou a se dar conta de que aquelas sementes que ela ia jogando no meio do caminho eram, na verdade, sementes que, se ela plantasse sempre, se ela colocasse sempre na terra num determinado local, ela poderia domesticar, cuidar
de deixar essa alimentação doméstica, né, para que ela tivesse sempre quando ela precisasse. Então, não ia mais sempre precisar ir lá naquela região onde ela encontrava determinado fruto, mas ela podia ter o fruto perto do seu lar se ela sempre plantasse, né, se ela colocasse a semente no chão e esse fruto nascesse sempre perto de sua casa. Então, essa criação, né, que as mulheres do Paleolítico ainda vão começar a se dar conta, vai ter uma grande virada nesse período que a gente vai chamar de Neolítico, quando a agricultura vai mudar o modo de vida do ser humano pré-histórico. E qual vai ser a grande mudança, então, desse período neolítico? Por causa da agricultura, pelo fato de ter sempre comida perto da casa, esse ser humano da pré-história ele vai deixar pouco a pouco de ser nômade, ou seja, de estar sempre saindo de um lugar para o outro, de migrar de um lugar para o outro, e passar a ser sedentário, ou seja, passar a viver por mais tempo num determinado local. Então, esse processo de sedentarização é uma característica do período neolítico, porque o ser humano passa a viver por mais tempo no mesmo local. Porque agora ele tem comida sempre naquele local. Então ele começa a construir casas diferentes, casas que já possam durar um pouco mais de tempo. Essas casas sempre terão de ser perto da água, para que ele possa utilizar a água desses rios para o seu dia a dia, né? Desde coisas mais simples como tomar banho, lavar a roupa, preparar a comida, mas também porque ele precisa de água para a sua plantação. Então, se é uma sociedade que agora tem agricultura, ela precisa ter uma região com bastante água, para que tenha solo fértil e para que esse solo possa sempre estar dando os frutos que eles precisam. Com o passar do tempo também, o ser humano começa a domesticar animais, o que a gente chama hoje de pecuária, né, de criação de animais. Então ele começa a trazer animais para perto dele, cuidar desses animais, tratar esses animais para que esses animais não fujam e para que esses animais convivam ali com eles. E aí eles vão poder utilizar não só a carne desses animais, então o ser humano vai deixando pouco a pouco aquela necessidade da caça, a caça não deixa de existir, o ser humano continua caçando animais de grande porte, mas ele já tem animais ali perto para ele poder se alimentar quando precisa. Então, na verdade, a caça vai perdendo um pouco da sua importância, não que ela deixe de existir, mas ela perde a importância. E esses animais também vão dar outras coisas para o ser humano que não só a carne, né? Por exemplo, com a criação de galinhas, né, o ser humano vai podendo utilizar os ovos. Com a criação de ovelhas, o ser humano vai podendo utilizar a lã, né, da ovelha para produzir tecido, roupas. Alguns desses animais também produzem leite, né, então vai poder utilizar o leite desses animais. Então, várias coisas o ser humano vai percebendo que pode fazer com o uso desses animais. Então, a domesticação dos animais vai ser mais um passo nesse processo evolutivo do ser humano ao longo da pré-história. Os cães também aqui nessas aldeias neolíticas, né, eles são importantes porque eles ajudam a preservar, a cuidar dos rebanhos, né, e eles ajudam também a cuidar um pouco da proteção dessa aldeia, porque eles sentiam, por exemplo, se um animal de grande porte, um predador, viesse atacar a aldeia, atacar os animais ou atacar as pessoas que ali viviam. Então, um dos primeiros animais a serem domesticados e ajudarem o ser humano nesse processo de sedentarização vai ser o cão. Mas percebam aqui também que o ser humano está produzindo algo novo que a gente chama de cerâmica. Isso vem logo após a criação, né, o desenvolvimento do fogo, quando o ser humano começa a perceber que ele pode moldar esses objetos. E por que talvez não tenha se dado conta disso antes? Porque não precisava de objetos para guardar nada, né? Porque eles não ficavam no mesmo lugar. Então, à medida que vai acontecendo essa mudança no Neolítico, onde eles passam a viver sempre no mesmo lugar, eles precisam ter locais onde eles possam guardar os produtos para que esses produtos tenham, né, fiquem armazenados. Por exemplo, como antes as mulheres coletavam, elas coletavam uma quantidade que era necessária para a alimentação de um dia, dois, três, para poucos dias. Mas agora com a agricultura, plantando, precisava guardar às vezes uma grande quantidade de alimentos, que eles às vezes duraria por semanas, e aí tinha que ter um local para armazenar. Esse local, o ser humano vai começando a produzir o que a gente chama de cerâmica. Moldava, né, o barro, deixava ele
no formato de prato, ou no formato de vasilha, no formato de um pote, de um vaso, e depois colocava isso daqui perto do fogo. Né? E aí, colocando perto do fogo, ele solidificava, né? Não ficava mais mole, então ele criava um formato de cerâmica mesmo, e aí ele podia ser usado depois para transportar água, né? Já que agora eles moravam ali próximo, né? Então podia transportar água aqui desse rio até uma plantação que fosse um pouquinho mais distante, poderia deixar água dentro das casas, poderia levar a água para que eles pudessem se banhar ou preparar o alimento dentro de casa. Então, a cerâmica vai ser mais um avanço nesse processo evolutivo que a gente vai perceber a partir do Neolítico. E aí a grande mudança também, graças à agricultura e à criação de animais, a esse processo de sedentarização, de morar sempre no mesmo lugar, é que o ser humano vai viver por mais tempo, porque ele vai ter alimento de sua disposição, não vai mais precisar ficar caçando, e a caça é sempre um risco, porque o bando pode matar o animal, mas também pode ser morto pelo animal, né? Então era sempre um risco. Agora o ser humano vai passar a viver mais e melhor, então isso vai levar também a um aumento populacional, vai começar a crescer a população no mundo, porque ela vai viver por mais tempo e viver melhor. Então essa revolução neolítica é porque ela vai causar uma mudança muito grande no modo de vida e na forma de evolução dessa espécie, que vai permitir então que o Homo sapiens sapiens domine todo o planeta Terra. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho essas características, entender um pouquinho mais sobre a pré-história, e aí que assim a gente entenda um pouquinho sobre a importância desse período para entender o que vai vir, né, todo o processo histórico que se desenvolve depois, certo? Deixem comentários caso tenham dúvida e até o próximo vídeo.